A seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ser livre para escolher, sem levar em consideração as consequências, é o princípio da anarquia. Ser livre para escolher, sem ser responsável por assumir as consequências da escolha que eu fiz, é o princípio da anarquia. Quem escolhe demais e foge das consequências da sua escolha é um anarquista, da própria vida, da própria família, do próprio trabalho, da própria comunidade. Quem escolhe sem assumir as consequências é um anarquista. Livre de verdade é quem escolhe e não foge das consequências daquilo que escolheu. Está aqui na liturgia hoje. Depois que Deus, através de Moisés, deixa claro quais eram as exigências para ser povo de Deus, Deus deixa aquele povo livre. Deus mostra para eles, se escolher esse caminho, as consequências que virão, se escolher aquele outro caminho, as consequências que virão. Porque muitas vezes nós acreditamos que ser livre é poder escolher, ponto final. Ser livre é poder escolher sim, mas vírgula, assumindo as consequências da escolha que eu fiz. Isso está lá no Antigo Testamento, quando Deus nos coloca diante da vida e da morte, da felicidade e da destruição. Hoje nós vivemos num mundo onde cada um bate no peito e diz: eu quero ser livre, ponto final. Para ser livre é necessário que depois eu coloque uma vírgula e diga: e eu estou disposto a assumir as consequências da escolha que eu fiz. Porque a anarquia que nós vivemos, muitas vezes, é consequência de escolhas que nós fizemos e que depois fugimos das consequências. Isso é anarquia. Deus está colocando o povo no prumo certo, dando a eles a possibilidade da liberdade, mas com responsabilidade. O princípio da anarquia é a liberdade, com a fuga da responsabilidade. Um homem livre e maduro é aquele que é capaz de escolher sim e assumir as consequências da decisão que tomou. Por isso o evangelho de hoje, Deus nos coloca diante de uma escolha. Se alguém quiser me seguir, Jesus disse. Se alguém, é se eu, se você. Se alguém que está aqui quiser seguir ele. E aí ele faz uma propaganda verdadeira e não é enganosa. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. E aqui no evangelho de Lucas, é forte quando ele diz: tome a sua cruz cada dia, ou seja, cada dia que eu levanto tem uma cruz para eu carregar, e não adianta reclamar, porque amanhã, a hora que você acordar, vai ter outra para carregar. Se você escolheu seguir Jesus, tome a sua cruz cada dia e me siga. Muitas vezes, a base da nossa reclamação é o desejo de viver a anarquia. E o que é a anarquia? Escolher e fugir das consequências. Um adolescente, que nós adultos muitas vezes criticamos, porque ele escolhe e não assume as consequências. Aí a gente critica e diz: imaturo, é porque é um adolescente, cresce logo. Mas quantas vezes eu e você, que nos intitulamos de adultos, nos comportamos muitas vezes como um adolescente ou uma criança, que escolhe muitas vezes brincar com tanta coisa, mas depois não quer a consequência de ter que guardar todos os brinquedos. Não é assim que a gente ensina para os filhos? Se pegar todos os brinquedos e espalhar pelo quarto, depois você vai ter que guardar. E a criança fica brava e chora e briga. Mas é uma criança, precisa ser educada.
E quando nós, adultos, brincamos com tantas escolhas, e depois, quando a vida nos pede e nos exige a maturidade de assumir essas consequências, a gente briga, chora, reclama e diz que está sendo perseguido, que não está sendo livre. Jesus não enganou ninguém. Se ele tivesse que passar por uma faculdade de marketing, provavelmente ele seria reprovado, porque ele disse a verdade. Ele não fez uma propaganda enganosa, ele não enfeitou a boneca, ele mostrou do jeito que é. A clareza com que Jesus fala precisa nos responsabilizar pela escolha que fazemos. Deus não nos enganou. Se você quis segui-lo, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-o. Cuidado, cuidado, Padre Fabrício. Cuidado, irmão, cuidado, irmã. Cuidado, pai e mãe. Muitas vezes nós crescemos por fora, mas fizemos como a primeira leitura disse. Deixamos que o nosso coração se desviasse, paramos de escutar, e porque paramos de escutar, nos deixamos levar. É assim que mostra a primeira leitura. Quem deixa o coração se desviar, para de escutar, e parando de escutar, se deixa levar pelo erro. A liturgia de hoje não quer colocar em nós medo de forma alguma, mas quer pedir de nós uma escolha consciente. Quem escolhe precisa ser capaz de assumir as consequências, sejam elas boas ou difíceis, duras ou felizes. Mas, de fato, o homem só é livre quando ele escolhe e não foge das consequências daquilo que escolheu. Livre, nós já nascemos assim, somos capazes de escolher. Mas maduros e adultos, nós nos tornamos à medida que nós nos convertemos e vamos assumindo as consequências do que fizemos e do que escolhemos, ainda que elas sejam duras e difíceis. Esse é o caminho da maturidade e da verdadeira liberdade. A decisão é sua, mas as consequências também fazem parte da minha e da sua vida.